Como o Senhor é bom, e a gente vai começar a falar disso. Uma série que se chama Avivamento. Você sabe, a gente vai trabalhar daqui para o final do ano com várias séries. Todas elas são intencionais. A gente acabou de sair de uma, pegamos um fôlego ali, damos uma descansada, e agora vamos pegar embalo para uma nova série. Você não pode perder um episódio. E se você perder um episódio, já sabe, vai lá no YouTube e assiste de novo. Nossa, o pastor falou tanta coisa domingo, já nem lembro mais. Você volta lá no YouTube, assiste de novo. Traz um caderninho, anota. Você sabia, quando você escreve, você está trabalhando mais uma parte do seu cérebro, que além daquela responsável pela audição, você está trabalhando mais o seu cérebro, você guarda mais tempo aquilo que você está recebendo. Aí quando chegar durante a semana, uma ocasião na sua vida, lá no PG, Deus quer te usar no PG, na mesa, no partir do pão, no compartilhar. E você vai falar, peraí, eu já ouvi isso antes. Volta lá no meu caderninho, aqui ó, foi falado dia 20 de setembro, aqui o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Você pode compartilhar aquilo. Quando você está me ouvindo e de repente o Espírito Santo, como uma revelação, fala ao teu espírito algo que o pregador não está falando em português. Já aconteceu com você? O Espírito Santo fala ao seu espírito, ao seu coração, à sua alma, algo que não saiu pela caixa do PA, é algo que Ele está falando com você. O pastor falou que o Senhor é um bom pastor, e aí dentro de você, o Espírito Santo vem e fala, tá vendo? Eu tenho cuidado dessa situação, eu tenho cuidado da sua família, eu tenho cuidado dos seus filhos. E você fala, uau, Deus está falando comigo. Sabe o que você faz? Você anota, você escreve. Você gosta do celular, você vai colocar no bloquinho de notas, escreve no teu bloquinho de notas, escreve em algum lugar. Porque além de você guardar mais, ser mais profundo, mais enraizado, quando você precisar, você pode recorrer ao que o Senhor está falando com você. Nós sempre comparamos ao culto, as nossas reuniões, como qualquer outra reunião na vida. Você vai para uma reunião de trabalho, você nunca vai para uma mesa de reunião com a mão abanando. Você sempre vai preparado para anotar. Você sempre vai com o material pronto para participar daquela reunião. Uma reunião de negociação, uma reunião de alinhamento, uma reunião de definições. De alguma maneira você tem uma postura ativa àquela reunião. O culto não é diferente. A sua postura é ativa ao culto. Quem vai pregar comigo aqui hoje? Levanta a mão. Aleluia. É isso. Porque eu vou falar talvez alguma coisa e você vai escrever 10. Você está participando comigo, você está multiplicando o que está sendo lançado sobre as nossas vidas. Amém? E guarde isso, porque um dia, logo ali à frente, você vai compartilhar. Não é só para você, você vai dar para alguém. É muito importante. Não desperdiça nada, não desperdiça. Amém? Aleluia. Nós vamos continuar, nós vamos lá dar continuidade, vamos falar sobre esse tema. Eu creio que hoje vai ser uma grande introdução. E aí a partir de semana que vem a gente vai começar a destrinchar tópicos importantes, pontuais para a nossa casa, para 2023, para a nossa família. Então você não pode perder, você não pode ficar de fora. Você tem que participar, e de forma ativa ainda. Por quê? Porque durante a semana você precisa multiplicar. Amém. O Senhor é bom. Estou coração animado, coração aquecido. O Senhor é bom. Sabe que durante a canção aqui, a gente já vai começar, só compartilhando um pouquinho. Durante a canção aqui, um momento de louvor, de expressão da igreja. Sabe, de repente, é como se pela fé você começa a ouvir uma outra voz.
E essa voz é como se fosse uma voz de mãe, chamando os filhos para a mesa. Chamando os filhos para a mesa. E de repente alguém começou a ministrar sobre fome e sede. Falei, uau, Senhor, não pode ser coincidência. Eu acho que essa pessoa ouviu a mesma voz que eu estou ouvindo também. Como se fosse uma voz de pai, uma voz de mãe. Eu não sei como que foi na sua criação, na sua casa. Sua mãe batia a panela? Vem comer! Eu não sei como é que foi. Como que era lá na sua escola. Como que era, não sei como é que era. Se alguém assobiava. Alguém falava, tá pronto. Mas eu ouvi essa voz chamando os filhos para a mesa. E aí eu comecei a orar. Sim, Deus, chama os filhos para a mesa, Senhor. Porque a minha cabeça já começou a expandir essa palavra. Porque, sabe, a ovelha ouve a voz do pastor e reconhece. E é o pastor que chama as ovelhas para ir a ser apacentadas, para ir comer na graminha. É isso mesmo, Senhor. A tua voz tem que ser ouvida. Senhor, chama os teus filhos para a mesa. Aí aquela voz me repreendeu e falou assim, não, eu não vou fazer, eu estou chamando os filhos para a mesa. No imperativo, eu já estou trazendo os filhos para a mesa. E aquela voz então me orientou, abençoa, declara o que eu estou fazendo. Aí eu mudei a minha oração, comecei a dizer, o Senhor está chamando os filhos para a mesa. O Senhor está alimentando pessoas essa noite. O Senhor está trazendo ovelhas para um pasto novo, para um pasto verdejante, para água tranquila. Eu comecei a declarar, tem ovelhas sedentas aqui essa noite. Tem gente precisando de comer, Pai. E o Senhor está trazendo seus filhos para a mesa. O Senhor está chamando como um bom pai, como uma mãe amorosa. O Senhor está fazendo isso. O Senhor, então eu declaro mais uma vez, o Senhor já está, Ele não vai, Ele já está nos levando para a mesa. Amém? Que você saia daqui saciado, com a sua alma saciada. Vamos embora, vamos falar então de avivamento. Pronto, bora, põe uma trilha sonora de ação, de... Coitado do pastor Hermes, ainda tem que... Deixa pra lá. Sabe aquela pam, 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 pam. Boa. O que é avivamento? Ó, já mudou. Já mudou. O que é então avivamento? Se a gente vai falar disso, o que é, pastor, avivamento? Quem já ouviu falar essa palavra? Avivamento. Levanta a mão bem alta aqui os crentes, deixa eu ver. Um monte de gente já ouviu, principalmente os irmãos do rolê, os irmãos da igreja. Se fala muito sobre o avivamento. O que é avivamento? Avivamento não é evangelismo. Avivamento não é um movimento de um monte de perdidos entrando na igreja. Isso não é avivamento. Avivamento não é demonstração de poder. Então juntou um monte de gente ali numa casa, numa igreja, e eles começaram a orar, e de repente começou a tremer o prédio, e de repente uma nuvem veio sobre a casa, e de repente as pessoas começaram a falar em línguas estranhas, e dons começaram a acontecer. Isso não é avivamento. Isso são sinais de um avivamento, faz parte de um avivamento. Mas o que é então avivamento? Avivamento é quando é quando uma pessoa está quase morta e ela volta para a vida. Quem está morto precisa ser ressuscitado. Aquele que está quase morto precisa ser avivado, precisa voltar a viver. Avivamento então é a cura da noiva. Quando a gente volta lá atrás, biblicamente, a gente vai enxergar isso. Avivamento é a igreja voltando a ter vida.
todas as histórias, quando o povo de Israel, você sabe, tinha o povo hebreu, os descendentes de Abraão, eles começaram a crescer. Abraão teve 12 filhos, mas seus filhos começaram a ter netos, bisnetos, começou a crescer, começou a formar o povo hebreu. Você sabe da história um pouquinho, mas se não souber eu te falo um pouquinho. Sabe, eles vão para o Egito, porque lá no Egito a terra começou a ter fome, e só no Egito tinha alimento. E eles vão para o Egito para se alimentar, para não morrer de fome. E eles ficam lá no Egito e continuam a crescer, crescer, se multiplicar. E o faraó tratava eles com respeito, consideração. Por quê? Porque só tinha comida no Egito graças a José, o José do Egito. Para os mais íntimos, o Zé do Egito. Amém? José, que foi vendido como escravo e foi parar no Egito, ele tem uma visão, uma profecia, orienta o faraó: você tem que estocar alimentos, tem que guardar, vai vir uma fome, vai vir uma seca. Então, o faraó era tão grato a José, e quando essa família chega lá, que eram os irmãos de José, o faraó, beleza, deixa seus irmãos aí, eles vão se alimentar. Tinha gratidão, tinha honra entre eles. Mas passado 400 anos, mais de 400 anos, então foi morrendo aquele faraó, aí veio outro faraó, aí veio outro, chegou depois de mais de 400 anos, um faraó que já nem lembrava mais essa história toda, quem tinha sido José, o que tinha acontecido, ele já nem lembrava mais. Mas de repente ele olha e fala: peraí, é como um brasileiro que vai na Liberdade, fala: peraí, tem um monte de outro povo aqui, de olhinho puxado, eles são muitos, se multiplicaram, é um outro povo, uma outra raça, uma outra gente. Nossa, tem um monte, quem são esses caras? São os hebreus, é um outro povo, são descendentes de Abraão, me ajuda, Jacó. Nossa, o Alzheimer chegando, meu Deus, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus, amém. São descendentes de Jacó. Mas esses são muito fortes, eles são muito grandes, são muito numerosos, porque passado mais de 400 anos, agora são milhões. Não, vamos subjugá-los, vamos torná-los escravos. Aí você conhece a história, vem Moisés então tira esse povo hebreu, arranca eles das garras de faraó, da escravidão, do mal, leva eles para Canaã, uma outra terra. Mas para chegar em Canaã eles têm que atravessar o deserto, eram 40 dias, eles ficam 40 anos andando em círculo no deserto, um processo, uma jornada de 40 anos, andando pelo deserto, até então que eles vão chegar na sua terra. E aí o propósito de Deus era formar uma nação de Israel, que Deus chamou para si e disse: de todas as nações, Israel é minha. Eu vou fazer de Israel um modelo de como eu gostaria que fossem todas as outras nações. Então Deus pega Israel e começa a cuidar de Israel, como que dizendo para Israel: Israel, de você eu cuido, para que fosse um exemplo de todas as outras nações, porque Deus queria cuidar de todas as nações. Então toda nação, toda cidade, todo lugar, ela é estrategicamente fundamentada, por exemplo, em torno de água, de rio, de mar. O recurso hídrico é muito importante. Mas Israel está plantada num lugar geográfico que não tem nada disso por perto, porque Deus está falando para Israel: Israel, você não depende do rio, da água, você depende de mim. E até hoje é assim. Então, mas todas as vezes que esse povo, que era o povo de Deus, esse Israel, se desviava,
Deus falou assim: eu quero ser o único Deus para você, Israel. E aí de repente eles começavam a adorar outros deuses, começavam a fazer outras coisas, se perdiam, se distraíam, eles começavam a perecer, a morrer, a sofrer. E quando Israel estava quase morrendo, se perdendo, Deus ia lá e avivava Israel. O que era esse avivar Israel? Israel começava então a ser alinhado nos seus caminhos, começava então a renovar a fé daquele povo. Então, biblicamente, avivamento é quando a obediência do povo de Deus é restaurada. É quando o povo de Deus que estava se perdendo por se afastar da lei de Deus, começa então a voltar e a obedecer à lei de Deus. Avivamento então era a quebra das fontes do pecado. É quando o povo era liberto. Isso é avivamento. Avivamento não é quando o fogo cai, mas é quando o fogo espalha. Avivamento numa nação, numa pessoa, numa família, é quando tudo isso está acontecendo, de dentro para fora. Quando justiça está sendo implantada, porque se nós obedecêssemos essa palavra, nós seríamos mais justos. Porque se nós obedecêssemos essa palavra, nós seríamos mais empáticos, nós seríamos mais amorosos, nós seríamos mais zelosos e cuidadores uns dos outros. Quando uma nação, uma cidade, uma família é impactada por um avivar de Deus, sinais começam a acontecer. Quais são as consequências de um avivamento? Quando a gente olha para a história recente, a gente tem livros contando isso, vários focos de avivamento. Vários focos, o avivamento de Gales, o avivamento da Rua Azusa, vários, tem filmes, tem peças de teatro, tem musical, contando essas histórias desses avivamentos. Da Suíça, que era um país extremamente pobre da Europa, e de repente, homens começam a se voltar para as leis de Deus, começam a parar de subjugar e escravizar uns aos outros, e começam a ser mais justos, e começam a olhar para essa palavra e dizer: peraí, eu não posso fazer isso, eu preciso ser honesto. Peraí, o meu povo, o povo suíço não pode ser analfabeto, não pode ser burro, eles precisam de conhecimento, eles precisam de escola, de instrução. E uma das marcas do avivamento da Suíça é um grande avançar da intelectualidade, das faculdades. Não à toa, de um país pobre, hoje nós temos Genebra. Se você entende, você entende o que tem lá em Genebra. Essas coisas começam a acontecer. Conversões em massa, transformação, impacto na sociedade, né? Quando o povo de Deus começa a ser avivado, há um renovo do apreço pela pessoa de Cristo. Sabe por quê? Porque quando o povo vai morrendo, a gente começa a levantar outros deuses, a gente começa a levantar o nosso ego, a gente começa a falar assim: Cristo não é tão importante, o importante é a campanha X, que eu vou lá 7 semanas na igreja Y, para no final o Senhor me entregar aquele Z que eu queria. Cristo já não é mais suficiente, a pregação bíblica da doutrina já não é mais suficiente, mas quando há avivamento, a gente começa a prestar atenção em tudo isso daqui de novo. E uma marca importante do avivamento é justificação pela fé. Porque quando uma igreja vai deixando, uma comunidade, um país vai deixando de ser avivado, só a fé em Cristo Jesus não é o suficientemente, né? Não é o suficiente para salvar. A gente precisa de outros artefatos para haver salvação. Mas quando há avivamento, Cristo volta a ser tudo em todos. Amém, igreja? Amém. Por que é importante, pastor, falar de avivamento? Por que isso é importante, gente? Por que a gente vai tratar desse assunto aqui? Estou te dando um monte de informação por enquanto. Por que é importante tratar desse assunto?
Porque eu não sei se você, quão antenado você é, mas segundo as profecias desse livro, nós estamos muito próximos dos fins dos tempos. E uma das profecias, uma das características dos fins dos tempos, é um grande avivamento prometido, profetizado, sobre o globo terrestre. Até hoje na história, nós vimos focos de avivamentos, um avivamento aqui, agora mais recente, que a gente tem mais fresco na nossa memória, foi da faculdade de Augsburg, nos Estados Unidos. Jovens que começaram uma reunião de oração, com algumas canções, recitar a palavra, recitar os salmos, aquilo foi ganhando forma, eles ficaram dias, semanas, de forma ininterrupta, atraindo pessoas a se voltarem para aquele lugar. Pessoas pegaram aviões para ir para os Estados Unidos, para ir visitar o que estava acontecendo naquela faculdade, naquele auditório. O avivamento dos fins dos tempos fala de um avivamento global, no globo, ao mesmo tempo. Como cenário dos fins dos tempos, existem algumas características que você precisa estar antenado, você precisa saber. Mateus 24 dá muito dessas dicas, não é essas características aí, pode voltar. Mateus 24 dá a dica de como vai ser esse fim dos tempos. E lá ele deixa claro alguns confrontos. Nos fins dos tempos, haverá a apostasia de nações. As nações começarão a se esquecer de Deus, a não querer mais Deus, não querer mais saber das coisas de Deus. Isso foi profetizado há mais de 2000 anos atrás. Chegaria um tempo que todas as nações do mundo começariam a entrar nesse movimento de esfriamento do amor, esfriamento das questões humanas. Só que ao mesmo tempo, para a igreja de Jesus, ao mesmo tempo, está profetizado um derramar do Espírito Santo como nunca houve. E Mateus 24 vai dar dica que no fim dos tempos, ao mesmo tempo, estará o espírito do anticristo na terra, preparando o caminho do anticristo. Então muitos ouvem falar sobre o anticristo, mas antes de ser revelado o anticristo, já está na terra acontecendo agora, o espírito do anticristo preparando esse caminho para a chegada dele. Só que ao mesmo tempo, para a igreja de Jesus, haverá o Espírito Santo preparando o caminho da segunda vinda do Senhor, da chegada desse Deus. Mateus 24 vai deixar claro uma dica que no fim dos tempos, um homem, uma pessoa vai se levantar como o anticristo, pregando uma pregação do anticristo. Só que ao mesmo tempo, esse evangelho do reino será pregado em todas as nações. Então perceba, coloque essas três características que eu citei aqui, coloque em colunas, uma de cada lado. A apostasia das nações, o espírito do anticristo, preparando o caminho do anticristo, e o anticristo dizendo o que você tem que fazer, como você tem que viver, a pregação do anticristo. Coloca numa coluna, aí na outra coluna você coloca o derramar do Espírito Santo, o Espírito Santo preparando os crentes para o encontro com Cristo, e o Espírito Santo enviando a pregar o Evangelho, a obedecer ao que Cristo diz.
Coloque essas duas colunas na sua frente, e agora se perceba em qual delas você está. Por isso há uma grande profecia de um grande avivar, para que toda Israel de Deus espiritual, não uma nação geográfica, uma nação terrena, mas uma nação espiritual, toda Israel esteja conectada a esse avivamento, sendo cheio do Espírito Santo, preparando o caminho do Senhor, pregando a palavra. Perceba que eu não te dei uma coluna do meio. Na verdade, o Evangelho não te dá uma coluna do meio. A coluna do meio, se você quiser colocar, você pode colocar, e nela você escreve assim: isentão. O Evangelho, ele não cita, ele não fala sobre o isentão, porque aquele que acha que estará isento a essa escolha, já está na coluna do anticristo, porque essa é a mentalidade do anticristo. O que é anticristo? Tudo que se opõe a Cristo. E Cristo está dizendo: tome uma escolha, decida, pegue sua cruz, vem me seguir. Lembra quando Pedro é chamado de demônio? Para trás de mim, Satanás. Qual que era a fala demoníaca de Pedro? Jesus, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer uma escolha, fica aqui, não faça nada. Esse fica aqui, não faça nada, amorosa, bonitinha, é o beijo doce que vai te levar para o inferno. Desculpa, gente, vocês não acreditam mais em inferno? Desculpa atrapalhar a sua vida e te dizer que existe o inferno. Desculpa atrapalhar a sua vida boa, dizer que existe o diabo, o mal. Mas não vou te deixar na roubada. Existe uma notícia ainda maior. Existe o céu, existe Cristo Jesus, existe o amor, existe a bondade. Ainda existe a bondade, ainda existe o amor, ainda existe a esperança, ainda existe um céu para você morar. Eu sei que a gente procura ser maduro, ensinar, Ricardo, falar: olha, o céu virá à terra, a nova Jerusalém desce do céu, Jesus vai pisar em Jerusalém novamente. Aquele judeu, a Globo vai noticiar que um judeu, que faz tempo que não se vê por aqui, pisou novamente em Jerusalém, e ele vai tomar o trono, ele vai de uma só vez exterminar todos os exércitos, lá no vale de Armagedon. Essa notícia a gente vai ouvir, porque todo olho verá, todo ouvido vai ouvir. Sim, é verdade. Mas talvez dizer que o reino é aqui, que o céu é aqui, tenha afastado as pessoas dessa santa esperança de que sim, um dia nós vamos habitar em ruas de ouro, em lugares, ou seja, purificados, em lugares, teremos um novo corpo transformado, já não mais abatido pelo pecado, seremos de fato santos diante do Senhor. Hoje ainda não, lutamos contra a carne, contra o pecado que faz um boxe contra a gente todo dia. E o apóstolo Paulo vai dizer: eu esmurro meu corpo para lutar contra o pecado. Ainda nós lutamos. Tem dias que nós nos olhamos do espelho e nos sentimos decepcionados, porque nós conhecemos o nosso Pai, conhecemos o nosso Deus, e talvez nós chegamos no final do dia com aquela sensação, aquele coração pesado, dizendo: eu falhei na missão, eu dei lugar à irritação, eu dei lugar à mentira, eu dei lugar à mesquinharia, eu deveria ter ajudado, não ajudei, eu deveria ter feito bem e não fiz. Hoje isso ainda acontece, essa guerra acontece, mas um dia haverá paz em plenitude, os nossos corações nunca mais vão chorar. E ainda que eles chorem, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e nunca mais teremos essa sensação de decepção diante do nosso amado.
Sim, é isso que vai acontecer. O diabo existe, o inferno existe, mas são infinitamente inferiores ao nosso Senhor Deus. Amém? Eu não sei se você, por exemplo, trouxe alguns dados aqui. Essas 2 semanas que se passaram, houveram pelo menos 3 ou 4 profecias importantes que se cumpriram. Eu anotei pelo menos 3 aqui, que ganharam, deram-se passos importantíssimos para os seus estabelecimentos. Existe uma profecia acerca dos fins dos tempos, que o rio Eufrates, que está lá em Israel, iria secar. Se você buscar dados na internet, era quase um mar aquilo, de tão grande que era. Não dava para se ver de uma margem a outra, como um rio qualquer. Então, por ser tão largo e tão grande, ele era considerado como um mar, mas era o rio Eufrates. Esse rio praticamente secou. E é uma profecia importante, porque ele tem um papel geopolítico no final dos tempos. Outra profecia importante, que essa semana que se passou, ganhou contornos extremamente importantes para seu cumprimento, que é a construção do 3º templo em Israel. Outra profecia que ganhou contornos muito importantes essa semana é o estabelecimento de uma nova ordem mundial. As coisas estão acontecendo, estão aí debaixo dos nossos olhos. Nós estamos vivendo o Evangelho 3D, saindo das páginas e ganhando forma, ganhando cores diante dos nossos olhos. Por que é importante falar de avivamento? Porque você tem que participar disso, você não pode ficar de fora. Nos últimos dias vai acontecer isso, e se está se cumprindo isso, então é sinal de que essa profecia do grande e último avivamento também vai se cumprir. Mas olha só, deixa eu te falar, talvez seja um engano, talvez você não saiba nada sobre isso, é leigo. Eu quero te abastecer com algumas boas informações. Talvez alguém mais desavisado ache que essas coisas acontecem assim, ó, pum, caiu no Brasil, de repente o Brasil virou uma nação avivada, caiu sobre a igreja viva, bum, aí a igreja viva ficou avivada, a igreja fulana de tal, a igreja batista não sei o que, bum, de repente assim caiu do céu, e eles se tornaram avivados. Avivamento é consequência de uma resposta a nós. Eu quero te dar 4 características para esse avivar, esse último avivar. Como é que vai ser, pastor, esse último avivar? Me conta. Quero te dar 4. No avivamento dos últimos dias, haverá um levantar de verdadeiros profetas, verdadeiros. O profético da igreja vai ser restaurado. Essa parte da igreja que é intrinsecamente ligada ao coração de Deus, ou seja, a igreja dos últimos dias, ela vai ser tão sensível a Deus, vai ser tão sensível. Então eu fico imaginando, eu fico brisando, Júlia, como é que vai ser isso? Porque hoje às vezes a gente está orando por uma pessoa, Ricardo, a gente tem uma impressão, a gente chama de, é uma palavra de conhecimento, né? A gente tem passa um lapso assim pela nossa cabeça e fala, acho que é isso a vontade de Deus, acho que é isso que Deus quer falar para fulano de tal, acho que é isso que Deus quer falar para mim, está falando comigo. A gente tem, parece que é isso, mas eu posso me permitir entender que nesse último avivamento vai ser tão forte, é como se nós tivéssemos visões completas de olhos abertos. A igreja vai estar tão conectada ao coração de Deus. A igreja dos últimos dias vai estar tão conectada ao coração de Deus, tão sensível. Sabe por quê? Porque Mateus 24, que nos últimos dias, olha só, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
Mateus 24:5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, que é um capítulo da Bíblia que fala sobre os fins dos tempos, diz que nos fins dos tempos vão se levantar, Léo, muitos falsos profetas. Então eu me alegro, porque se vão levantar, quanto mais o falso se levanta, mais evidencia o verdadeiro. Eu queria um Nike, mas queria pagar barato. Então eu fui na internet e achei um Nike de R$50, a Air Force. Falei, é isso. Vem até a plaquetinha em cima assim no cordão. É original. Quando chegou em casa era um Mike. E quanto mais aquele Mike chega perto de um Nike, mais o Nike fica legal. Quanto mais o falso aparece, mais evidencia o verdadeiro. Não é isso, igreja? Vocês estão comigo? Diz um glória a Deus então, pelo amor de Deus. Amém. É isso. Nos últimos dias vai ter esse derramar, de Joel 2, esse derramar do Espírito. Outra característica do fim, o evangelismo. Mateus 24, Apocalipse 11 fala das duas testemunhas que virão para a terra, 2 profetas que ficarão 42 meses profetizando e anunciando para todas as nações, andando por aqui. Nos últimos dias, esse avivamento dos últimos dias vai ser marcado com essa característica de pregação do Evangelho. Terceira característica dos últimos dias, desse grande avivar, sabe o que vai acontecer nesse último derramamento? Joel 2:28. E depois disso, naqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, os jovens visões, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Esse filho e filha é tecnon, é bebê, é criança. Nos últimos dias vai ser marcado por crianças cheias do Espírito Santo. Todas as vezes na história da humanidade, da Bíblia, que Deus queria levantar crianças, um imperador, um ditador, alguém se levantava primeiro querendo matar todas as crianças. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus. E eu fico, uau, não tem problema, diga comigo, não tem problema. Não tem problema o seu Instagram ser abastecido pelas notícias da ministra, que quer dizer, vamos tolerar matar crianças de 3 meses, vamos. Eu ouvi essa notícia e falei, uau, mas deixa eu, não quero ser ignorante, né, deixa eu ver como é que é isso daí, né, porque de repente tem sentido. Eu que estou sendo ignorante, eu não quero ser guiado por nenhum polo político, uma polarização, eu quero saber como é que é. E eu fui procurar um especialista, e ele dizendo, como que é um aborto de 3 meses? Existem algumas maneiras. Existe uma maneira de injetar uma injeção que vai até o coração da criança, do bebê, e ele para de, como se tivesse um ataque cardíaco lá dentro do útero, e ele para de bater lá dentro. Depois vem uma grande tesoura e corta os membros em pedaços e vai arrancando por pedaços. Aí meu estômago já embrulhou, eu não tive mais desejo de continuar, dizendo, dentro do meu espírito eu disse, não, nenhuma mulher, nenhuma mãe, nenhuma filha de Deus deveria passar pelo trauma psicológico de ver pedaços de gente saindo de dentro dela. Ela foi idealizada por Deus para ver uma pessoa saindo inteira de dentro dela. Isso não poderia acontecer, Senhor. Cuida dessas mulheres, cuida dessas mães. Mas quando meu coração ia ficando aflito, o Senhor me lembrou dessa palavra. A profecia diz que nos últimos dias as crianças vão ser cheias do Espírito Santo. Amém, Senhor, descanso meu coração em Ti. Uma quarta característica dos últimos dias é o patriarcado.
Malaquias 4 tem uma profecia dizendo que nos últimos dias Ele converteria o coração dos pais para os filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que quer dizer isso, cara? Que nos últimos dias nós vamos ser marcados por famílias fortes. Famílias fortes. Eu não sei como é que é o seu celular, se ele é abastecido por uma minoria tentando dizer ao mundo o que é a realidade. Deixa eu te falar, qual que é a realidade dos últimos dias? Famílias fortes. No último dia, nos últimos dias, derramarei um avivamento sobre o meu povo, e eu vou curar o coração deles. Eu vou curar o coração deles. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, não dorme agora não, você precisa ouvir isso. Eu não sei como é que foi seu pai. Eu não sei se seu pai deixou um legado para você. Eu não sei se seu pai abriu um caminho para você. Eu não sei como é que foi sua criação. Mas nos últimos dias, o Senhor vai levantar homens, pais, que vão ser verdadeiros patriarcas em sua família. Aquele, o primeiro. Se de repente para trás de você na sua árvore não tem ninguém, você vai ser levantado como o primeiro. Assim como Abraão não tinha, ele foi levantado como o primeiro. O pai de Abraão vacilou. Deus falou com o pai de Abraão: vai lá fazer tal coisa. Ele falou: não, vou ficar por aqui, tá tudo bem. Ó, pagode, futebol, churrasco, vou ficar por aqui. E não obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Então Deus levanta Abraão. O pai de Abraão não deu um bom exemplo, não deixou um legado para ele andar. Mas Abraão sim, foi levantado como um patriarca, e deixou um caminho para Isaac, que deixou um caminho para Jacó, que deixou um caminho para Judá, Naftali, José, até chegar em mim e em você. Eu não sei como é que foi seu pai, mas tá chegando um dia, onde o Espírito Santo vai curar os nossos corações acerca desse assunto. Pastor, por que está demorando então esse avivamento? Se esse avivamento é o que vai antecipar a vinda de Jesus, por que está demorando? Eu te respondo: é graça e misericórdia de Deus, é por isso que está demorando. Porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso e Ele é longânimo. Alguém vai dizer: Deus é injusto, Deus é bravo. Não, cara. Depois de Jesus, e depois da cruz, e depois da ressurreição, até então, tem durado 2023 anos, para que a humanidade se prepare. Deus está sendo longânimo, está dando tempo. Eu não sei quantos anos você tem, mas a maioria eu conheço aqui. Talvez Deus já te deu 30 anos, 28 anos. Não, cara, Deus não vai vir com juízo sobre você do dia para a noite. Não é porque você pesou na casca de banana que agora Deus vai mandar um raio na tua cabeça. Não, Ele está te dando tempo, Ele está sendo longânimo. Você já viveu 20, 30, 40 anos, 50 anos, e Deus está esperando você. Deus está te atraindo, assim como Ele tem feito com a humanidade. Sabe por que está demorando o avivamento? Porque essa noiva que Ele quer se casar precisa estar curada, amadurecida. O Senhor não vai casar com uma menina, o Senhor não vai casar com uma criança. Ele não é um pedófilo, Ele é um noivo para uma noiva. Por isso vai chegar a hora onde Ele vai amadurecer, curá-la de uma vez, prepará-la de uma vez para o grande casamento. Lá em Mateus 25, Mateus 24, ele fala sobre os detalhes do fim. Em Mateus 25 ele dá 3 exemplos para ilustrar o que ele está falando. Ele conta a história de 10 virgens, 10 noivas que iriam se casar. Você conhece, você sabe, né? 5 dessas noivas eram sábias, 5 eram loucas,
elas teriam que ter suas lâmpadas acesas, todas tinham suas lâmpadas acesas. 5 deixaram suas lâmpadas acesas, 5 loucas deixaram apagar. E aí quando foi meia-noite, chegou o noivo. As 10 noivas falam de 10 igrejas, todas eram prometidas, todas estavam preparadas, todas foram amadurecidas, todas estavam prontas para o casamento. 5 se manteram constantes até o fim, 5 desistiram no meio do caminho, se distraíram, as 10 dormiram. Você conhece a passagem? Todas se distraíram. Mas tem um personagem nessa história que muitas vezes alguém fala assim: eu quero ser a noiva sábia. A outra fala assim: eu não quero ser a noiva louca. Mas tem um personagem que às vezes a gente não quer ser, e é o mais legal de todos, que é o amigo do noivo. É aquele que está acordado, não é aquele que está dormindo. É aquele que está acordado dizendo: o noivo virou a esquina, o noivo está chegando. Eu não quero ser a noiva, a igreja legal, bonita, sabe, de Jesus, bonitinha, mas distraída e pega de surpresa. Eu quero ser o amigo do noivo, dizendo: cara, eu não sei o que está acontecendo com o meu coração, mas alguma coisa está vindo aqui, alguma coisa está chegando nesse lugar. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas olha só, o Senhor está me levantando para pregar para mais gente, o Senhor está incentivando meu coração a corresponder mais. Eu não sei, eu quero ser esse. Abre comigo Lucas capítulo 21. Lucas 21, 34 diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Olha como isso é poderoso para os nossos dias, com pessoas tão acometidas de ansiedades, de pânicos e medos. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Amém? Ainda hoje, dá para a gente viver um evangelho que você consegue ter sono no culto. Ainda hoje, dá para viver um evangelho que você vai para o culto dominical quando você não tem mais nada mais importante para fazer. Ainda hoje dá para fazer desse jeito. Ainda hoje dá para viver assim. A palavra está orientando: tenham cuidado para não viver tão sobrecarregados e tão distraídos com as ansiedades, as preocupações da vida, tão distraídos, com o coração pesado, a cabeça cheia, ao ponto de que quando ele chegar, te pegue desprevenido. Ainda hoje dá para ficar desprevenido, mas vai chegar uma hora, vai chegar um tempo, vai se cumprir essa profecia, que ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne, velhos, jovens e crianças. E a minha oração, e eu quero te incentivar a orar essa noite, dizendo: Deus, não me deixa de fora desse bagulho muito louco. Pastor, como então que a gente pode apressar, acelerar? Como que a gente pode viver isso? O que a gente pode fazer para experimentar essas realidades? E eu quero te dizer como: através de oração e adoração. Oração e adoração é um combo sobre um cristão para ele ser avivado.
Quem quer ser avivado diz amém. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque o diabo, o inferno, o mal não tem medo de gente que vai na igreja. O diabo não tem medo, a maldade, a opressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, não tem problema com gente que ora, com gente que lê a Bíblia. Eu sempre conto essa experiência de uma jovem que eu tive que expulsar demônios da vida dela, manifestavam demônios violentos. Uma vez eu entrei no quarto dela, ela estava deitada, ouvindo worship, ela estava ouvindo adoração, ela estava ouvindo música de igreja, com uma cara deslavada, santinha, dizendo, glória a Deus pastor, ai amém. Cara, de repente sentei na cama do lado dela, comecei a conversar com ela, falei, não, tem alguma coisa de errado aqui nesse worship, tem alguma coisa de errado nessa atmosfera aqui, e eu comecei a orar dentro de mim, Deus, o que é que tem de errado aqui nesse lugar? Esse quarto parece que está tudo certo, uma pessoa em paz, ouvindo uma boa música, de bom, né, da igreja, parece que está tudo certo, mas de repente o Senhor, Ele veio, cara, Ele veio, o que tinha lá dentro, cara, não tinha nada a ver com o que tinha lá fora, ao contrário, né, os dois aí tá certo também, não tem problema não, bum, cara, o diabo, a maldade, o mal, não tem problema nenhum com gente crentinha, com gente que gosta de Jesus, que acredita. Você acredita em Jesus, Léo? Você acredita, Júlio, em Deus? Ai, que bom. A gente acredita em Deus. Eu tenho a minha fé, eu faço as minhas orações. O inferno, ele estremece com gente avivada, não com gente que acredita, mas com gente que crê. O inferno não tem problema com gente que ora com fé, mas tem problema com gente que declara a palavra de Deus. Deixa eu te falar, eu acredito que amanhã talvez vai chover. Eu acredito que vai chover amanhã pelo calor que está fazendo hoje, esses dias, né? Eu acredito que amanhã vai chover, mas pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. É diferente de eu afirmar, amanhã, por volta de 5, 6 horas da manhã, o sol vai se levantar. É certeza, é uma declaração. O inferno não tem problema com gente que diz assim, vamos orar por essa enfermidade. Eu creio que Jesus pode te curar. Quando um crente fala assim, ele diz, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o inferno estremece com gente que declara a cura. Hoje eu vou falar sobre oração, terminar falando sobre oração. Semana que vem a gente vai falar sobre adoração. Adoração não é música, não é cantar. Adoração é uma resposta de vida. É uma resposta de vida que você dá àquilo que você crê. Isso é adoração. Mas oração é uma maneira de nós sermos avivados. É o jeito pelo qual sermos avivados. A oração é uma arma de guerra. Os dois são, a adoração e a oração são uma arma de guerra. Lá na Bíblia conta a história de um rei, chamava-se Josafá. Dois grandes exércitos se juntaram contra ele. É como se a Rússia e a China se juntassem para fazer guerra contra o Uruguai. Um grande exército muito numeroso se levantou contra aquela nação do rei Josafá. Ele diz, agora nós vamos morrer, agora está tudo acabado. O que eles fizeram? Começaram a ler a Bíblia, eles começaram a fazer culto, eles começaram a orar, e o Senhor veio e respondeu com uma estratégia de guerra. E na estratégia de guerra não era para colocar os arqueiros na frente, era para colocar os músicos, os adoradores na frente. A oração e a adoração são armas de guerra. Por isso o inferno vai fazer de tudo para que você não ore. Ele vai facilitar você ir para todas as reuniões que o pastor chamar para você ir. Ele vai facilitar para que você faça todas as atividades da igreja que tem que ser feita. Mas ele vai fazer de tudo para que você não ore. Ele vai colocar cansaço em você, ele vai colocar medo em você, ele vai colocar outras prioridades.
porque ele sabe que alguém que ora é alguém que se torna avivado, e alguém avivado é uma faísca, pronto para detonar uma bomba atômica. Efésios 6:18. Efésios 6, a partir do 10, é a armadura de Deus, a estratégia de guerra de Deus. E como que ele termina essa estratégia? 6:18, com toda a oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, por isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, em todo o tempo orando. Quem ora é como desenvolve uma mentalidade de realeza. Quem ora vai levantando dentro de si uma mentalidade de realeza e abafando uma mentalidade de mendigo. Por isso o Senhor está, eu declaro, está chamando os filhos para a mesa. Sabe por quê? O lugar de comer é na mesa. Os cachorrinhos comem do que cai da mesa. Os escravos, os mendigos comem do que sobra da mesa. Mas aqueles que são da família real vêm para a mesa do rei comer, se alimentar. Quem ora tem essa mentalidade de busca. Aquele que é um rei, aquele que é um príncipe, ele está sempre em busca de um novo território, em busca de mais riqueza, ele está buscando algo precioso. Jeremias 29:12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Serei achado de vós. Sim, Ele quer ser achado. Existe alguém buscando a Deus, procurando a Deus, e se faz isso em oração. Amém. Abre comigo sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Eu quero te incentivar, porque nós vamos começar então, a partir dessa introdução, nós vamos começar agora, praticar o que nós estamos pregando. Mateus 6:6 é uma passagem conhecida. Jesus está falando sobre oração, ensinando os discípulos. Os discípulos vão falar para Jesus: Jesus, ensina a gente a orar, a gente não sabe orar. E Jesus vai ensinar. Mateus 6:6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que você precisa, antes mesmo de você pedir. As suas necessidades já são conhecidas diante de Deus. Então, deixa eu te dar algumas dicas, anota sobre a oração. A oração que nós estamos falando não é em público. Ele está falando, aqueles que são avivados, são aqueles que oram no lugar secreto, no seu quarto, sozinhos. Não é em público. O culto aqui é para Deus. Quando nós oramos aqui, nós oramos no plural. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te exaltamos. Senhor, abençoa todo mundo. É diferente quando nós estamos aqui juntos. Mas esse lugar secreto é o lugar de você ser vulnerável, de você se abrir com o Senhor, ser sincero com o Senhor. E você não vai fazer isso em público. Você não vai pedir perdão pelos seus pecados, aqueles mais cabulosos, aqui em público. Você vai fazer isso sozinho diante do Senhor. E a palavra está dizendo que aquele que te vê em secreto, te recompensará em secreto. Outra dica é, nesse lugar, não fique usando vãs repetições, repetindo. Reza. Você não precisa de reza, você precisa ser sincero diante de Deus. E outra dica, nesse lugar existe uma recompensa para quem procura esse lugar. Chama-se graça.
Então quando você for orar diante do Senhor, não sai de lá até você ser recompensado. O que eu quero dizer? Cara, quando você desculpa, me perdoa, irmão, me perdoa pelo que eu vou falar, mas eu quero ser muito literal. Quando você fizer a pior cagada da sua vida, pior besteira da sua vida, quando você estiver no fundo do poço, vai para esse lugar, fecha a porta, no banheiro, no chuveiro, e fala: Deus, eu sei que o Senhor me vê, eu sei que o Senhor me ouve, porque eu aprendi lá na igreja. Me perdoa, apaga o meu pecado, me purifica em água pura, tira de mim a minha transgressão. Não sai de lá até você sentir a graça do Senhor te perdoando, te lavando, te deixando leve. Vamos lá, de forma muito sincera, quem já experimentou isso aqui, levanta a mão. Ah, cara, tem dia que você está mal, cara. Eu já experimentei isso no chuveiro. Eu comecei a orar: Deus, assim como essa água está me lavando o meu corpo físico, que a água do Espírito lava o meu pecado interior, do homem interior. Eu comecei a sentir aquele refrigério. Quem já experimentou a presença de Deus no chuveiro? Levanta a mão. Deixa eu ver. É uma bênção, né? Chuveiro é um mistério, né? Sempre brinco com isso. Agora eu quero te dar então 4 benefícios desse avivar do lugar de oração. O primeiro deles, anota aí, é a intimidade. A intimidade. João 17,3: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer, conhecimento. A vida de oração proporciona conhecer a Deus. Deixa eu te ajudar. Levanta a mão aqui quem conhece o Neymar. Vamos chegar num consenso que aqui ninguém conhece o Neymar. O que nós temos é um punhado de informações sobre um jovem que joga muito futebol, que se chama Neymar. Porque o conceito de conhecer é ser conhecido também. Se o Neymar não te conhece, você não conhece ele. Você sabe algumas informações sobre ele, mas você não conhece o Neymar. Quem conhece o Neymar? Não, ninguém conhece o Neymar aqui. O conceito de conhecer é ser conhecido, e o apóstolo Paulo vai dizer isso. Eu quero ser conhecido de Deus, quero conhecê-lo e ser conhecido também. O lugar de oração é para isso, para você ser conhecido por Deus e você conhecer a Deus. É um relacionamento pessoal, é esse lugar, sacerdócio real. Deixa eu te falar, o lugar de oração, a intimidade, tem esse benefício, porque lá você aprende a não mais transferir responsabilidade. Lá está só você e Deus. O pastor não está lá, seu pai, sua mamãe não está lá, aquela sua amiga muito crente não está lá, aquela irmã abençoada que ora fervorosamente não está lá. É só você e Deus. É esse lugar de relacionamento pessoal. Segundo benefício do lugar secreto é a transformação. É nesse lugar que o nosso caráter está sendo curado, transformado. É esse lugar que está mudando a gente, porque nesse lugar tem a glória de Deus. É a glória de Deus que transforma a gente. Não é culto, não é livro, é a glória de Deus que transforma a gente. Deixa eu te dar um exemplo para ilustrar. Talvez a gente possa chegar para uma pessoa, vou ilustrar de uma outra maneira, mais ilustrado ainda. Imagina você chegar para um palmeirense roxo e falar assim, ó: cara, por que você não vira corintiano? A palmeirense já respondeu aqui, né? Misericórdia. Por que você não vira corintiano? E o palmeirense fala: você tá louco? Nunca! Pode arrancar meu braço, eu vou continuar sendo palmeirense. Verdão até a morte! Oh! Começa a gritar. Cara, e se eu te der $1 milhão para você virar corintiano? Opa, sério? É só eu virar corintiano?
se eu virar corintiano, você vai me dar $1 milhão? Vou. Ele fala, então, peraí. Peraí, já sei. Eu vou lá, vou comprar uma camisa do Corinthians, vou vestir a camisa do Corinthians. Eu vou no estádio do Corinthians e vou ver como que eles fazem, que hora que eles levantam um bandeirão, qual que é o grito da torcida do Corinthians, e vou começar a cantar também, cara. E você vai me dar $1 milhão? Não, cara, eu vou te dar $1 milhão se você virar corintiano de coração. Se você fingir ser corintiano só para ganhar o prêmio, eu não vou te dar. Sabe o que acontece? Que a gente não é transformado nem pelo prêmio e nem pelo medo. Lucas 15 conta a história de um pai com 2 filhos. O filho mais novo tinha medo de ir para o inferno e falou, eu vou para a casa do meu pai. Mas o medo não transforma ninguém. Tinha um filho mais velho que falava, eu vou obedecer meu pai porque eu quero o prêmio. Mas o prêmio não transforma ninguém, porque o filho mais velho era órfão e o filho mais novo também era órfão. O medo e o prêmio não transforma ninguém. Sabe o que é que transforma uma pessoa? O cabrito gordo que foi morto. É a festa, é Jesus, é a glória que transforma alguém. E só nesse lugar que a gente é transformado. Sabe qual que é o terceiro benefício do lugar de oração? É que nesse lugar a gente vai sendo transformado. Eu vou pular esse terceiro, vou para o último, tá? A gente vai sendo transformado numa carta viva. Diga comigo, carta viva. Fica de pé no seu lugar para eu encerrar, por favor. Sabe qual é o sinal de alguém que está sendo avivado? É que essa pessoa, ela começa a se tornar uma carta viva. 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo dá esse apelido pra gente. Queridos, sabe qual é olha pra mim, sabe qual é o sinal de Deus para a maldade? Sabe qual é o sinal de Deus para o mundo? É a contramão. Sabe qual é o sinal dele para o mundo? Você não entendeu? Sabe qual é o sinal de Deus para o mundo? Você. Está todo mundo morrendo de ansiedade, Ele quer que você viva em paz, na contramão do mundo. Quando as pessoas ansiosas olharem para você em paz, elas vão dizer, não, Deus existe. Sabe qual é o sinal de Deus para pessoas doentes? É você, são, sarado. O doente vai olhar para você e dizer, não, Deus existe. Se Ele curou você, Ele pode me curar. Sabe qual é o sinal de Deus para o mundo? É você e o seu casamento restaurado, a sua família forte. Porque aquele com o casamento destruído e a família destruída vai olhar para a sua família e para você e vai dizer, não, Deus existe. O lugar de oração nos torna satisfeitos, existe algo suficiente. E sabe o que Deus vai fazer nos últimos dias? Quando alguém começa a orar, quando alguém começa a dobrar o seu joelho e a clamar a Deus, quando um povo começa a buscar a Deus, sabe o que vai começar a acontecer? Avivamento vai começar a acontecer. Daniel vai para a Babilônia e ele decide sozinho, eu não vou me contaminar. Daqui a pouco ele contaminou 3 amigos junto com ele, agora são 4. Esses 4 fazem a revolução na Babilônia. Começa com um avivamento pessoal, não cai na nossa cabeça. Um povo começa a orar, um povo começa a se posicionar, um povo começa a voltar a prestar atenção na Bíblia, um povo começa a ser avivado. Deixa eu te falar, tudo que Deus manifestará na sua história, está sendo escrito pelo Deus da sua história. Existe um Pai, um Deus que não perdeu o controle da sua vida.
e Ele não vai perder, e vai manifestar em você tudo o que Ele está escrevendo agora, nesse exato momento. Deus escolheu manifestar graça em você. Deus escolheu fazer assim, e por isso Ele está levantando um exército, e por isso Ele nos chamou para esse tempo. Graças a Deus eu não nasci em 42, em 34, em 1800, eu nasci em 83, para hoje em 2023, estar sendo preparado para o último e grande avivamento. Eu quero ver isso com os meus olhos, eu quero viver isso com a minha vida, eu quero viver isso com a minha igreja, eu quero viver isso com a minha família. Você pode cantar comigo? Nós temos aqui, deixa eu ver, levanta a mão. O amor de Jesus está aqui ministrando os nossos corações, com seus olhos fechados, nessa atmosfera, em nome de Jesus, como filho de Deus, como filho desse Pai amoroso. Eu sinto no meu espírito corações que chegaram aqui pesados, sobrecarregados pela vida. Eu não sei o quão duro a vida tem sido com você. Eu não sei quanto o seu coração chegou aqui cheio de medo, cheio de angústias e de ansiedades. Mas sabe, você chegou aqui para ouvir uma palavra de um Deus de amor que te ama, um Deus suficientemente poderoso, que preservou essa palavra. Essa palavra passou por uma guerra mundial, 2 guerras mundiais, por impérios, por reinos, e nada deteve essa pregação para chegar hoje até o seu coração, para dizer: filho, filha, eu te amo como um pai. Eu não busco para mim seguidores, eu não busco para mim idólatras, eu busco filhos, eu busco filhas, e hoje eu te chamo para minha mesa. Vem comer da minha mesa, vem comer do meu alimento, vem comer da minha paz, da minha alegria. Sabe, a palavra vai dizer, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra também vai dizer: todos que estão aflitos e oprimidos, vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Sabe, eu oro nessa hora, eu sinto como uma brisa suave soprando sobre essa casa, arrancando de você esse medo, arrancando do seu coração o pesar nessa hora. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, não importa se você está aqui no auditório ou se você está assistindo pela internet, eu declaro agora sobre a sua vida a paz do reino de Deus, a alegria do reino, a justiça do reino entrando no seu coração agora, em nome de Jesus. Como o ar que vai entrando pela sua narina, o Espírito Santo e essa paz está entrando dentro de você agora, com a alegria que você há tempos não experimenta. Pai, como igreja, eu estou junto com os meus irmãos declarando isso. Senhor, faz essa obra naqueles que chegaram chateados, preocupados. Senhor, haja paz, haja amor, haja luz, em nome de Jesus. Senhor, faz essa obra, leva a gente em paz, em segurança para casa. Senhor, em nome de Jesus. Pode tocar o tambor aí. Cara, olha só, enquanto eu estou falando aqui, é como se uma ameaça batesse a nossa porta. Olha, você vai sair daqui, mas a depressão vai continuar. Em nome de Jesus, erga suas mãos, declara comigo, em nome de Jesus: depressão, vai embora agora, em nome de Jesus. Nós declaramos vida no povo de Deus, zoe de Deus, vida no povo de Deus, em nome de Jesus. Toda depressão demoníaca, diabólica, nós arrancamos da sua vida, em nome de Jesus. Como exército, nós declaramos vida, vida, vida. Erga sua voz, declare vida, vida,
você não vai embora debaixo de ameaças, você vai debaixo da palavra de Deus, do teu Pai. Você vai debaixo, você vai dormir essa noite. Tem pessoas que me assistem pela internet agora. Vocês vão dormir, não é mais, é mais de uma pessoa. Vocês vão dormir essa noite, uma noite inteira de sono, como há tempos vocês não têm. Em nome de Jesus, eu vejo como salas de apartamentos sendo invadidos pela paz do Senhor, pelo amor de Jesus. Toda depressão sendo, toda ameaça, todo medo sendo expulso agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, o teu amor. Leva a gente em paz, em segurança para casa. Uma semana abençoada para os teus filhos. Senhor, nós queremos testemunhar, nós queremos viver uma vida de oração secreta contigo. Nós queremos ser avivados, uma igreja viva, relevante, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, amém. Aplaude Jesus, Deus te abençoe.